Fala, meus gafanhotos, aqui quem tá falando é o Fu, e um dia eu vou ser MK, e hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Edgar de Brawl Stars. Então, se você tem interesse de aprender como fazer esse Edgar que está aparecendo na sua tela, continua aqui no vídeo que eu vou estar te ensinando passo a passo, independente do seu nível de desenhar, independente se você está desenhando pelo digital ou tradicional, fica no vídeo que eu vou te ensinar. Para começando, eu fiz ali a bola, que é a centralização para centralizar o rosto, ficar bem certo. Fiz ali o queixo e comecei a fazer a estrutura do torso do personagem. Para fazer a estrutura do torso, eu fiz um quadradão e a parte de baixo, que seria a parte da cintura, eu fiz um quadrado menor, mas seguindo mais ou menos a estrutura. Eu fiz ali vários elipses para fazer a perna do personagem, uma perna um pouco mais esticada. Depois que eu fiz a estrutura toda da bota, eu comecei a fazer as elipses e ajeitar a proporção do torso em relação à perna, já que a proporção da perna em relação ao torso é que a perna é um pouco maior do que o torso em si, ou seja, eu teria que alongar um pouco mais a perna. Então eu alonguei, ajeitei um pouco mais, aumentei o torso, cortei um pouco mais, fiz várias coisas para poder ajeitar um pouco mais. E ali fiz a estrutura aí onde vai ser mais ou menos o braço do personagem. Eu simplesmente aumentei um pouco mais a questão da cintura do personagem, já que tinha ficado muito curto. Então abaixei um pouco mais essa linha, inclinei mais um pouco o torso, já que é para dar a impressão que ele está meio inclinado para trás. E o torso deixei reto, a perna deixei reto, inclinei um pouco mais o corpo. Isso é bem de boa poder fazer em relação no digital, se você for fazer no tradicional. Faça direto isso, ou seja, na mão. Em outra camada, eu fiz ali essa parte do cachecol dele que fica voando, mas não necessariamente precisa fazer em outra camada. Isso eu fiz mesmo porque eu gosto de fazer em camadas separadas, essa questão do esboço, quando tem essa questão de sobreposição, ou seja, quando uma parte sobrepõe a outra no desenho, eu normalmente faço em outra camada. Aí eu fiz a linha do horizonte, que vai ser mais ou menos a estrutura que eu vou estar utilizando na hora de fazer o fundo do personagem. Não necessariamente deveria ter feito agora, mas eu já fiz em outra camada para facilitar. E comecei a fazer o rosto em outra camada também, ou seja, ali eu fiz a mais ou menos a estrutura do olho, base. Em outra camada eu fiz a proporção do olho, ou seja, a distância de um olho e outro é a proporção entre o olho, a distância de um olho e outro é mais ou menos a distância onde começa e termina o nariz, ou seja, eu fiz a linha onde termina e começa o nariz, essa é a distância do olho e outro, basicamente. Em outra camada eu comecei a fazer o rosto também, fiz o rosto e o cabelo também, já que o cabelo é sobrepor uma parte do rosto. Eu fiz em outra camada e depois comecei a fazer as nuvens do personagem em outra camada, na camada inferior à camada que eu já tinha feito, ou seja, uma camada abaixo. E aí fiz ali a estrutura mais ou menos das nuvens, fiz ali as montanhas que vão ficar no fundo. A aranha eu já tinha feito, fiz ali a bola, já passei o sol, mas o sol não ficou tão bom assim, eu queria fazer uma nuvem meio diferenciada, não ficou tão bom. Eu diminuí, apaguei e fiz outra nuvem e também fiz ali mais ou menos em outra camada essa estrutura mais dentro da nuvem mesmo, para dar uma textura um pouco mais na nuvem. Eu fiz em outra camada, para dar um contorno e saber mais ou menos onde eu vou fazer as luzes e sombra. Fiz ali várias nuvens ali no fundo, fiz ali um pouco de estrutura e comecei a fazer a linha art. A linha art desse desenho não tem muita diferença entre o que eu costumo fazer, é mais ou menos a base mesmo que eu costumo fazer, mais ou menos. Eu fiz a grossura de 5 na maioria do desenho, alguns detalhes com nariz, da orelha, o olho em si eu utilizei 3, esse tipo de coisa. Detalhes mais pequenos do rosto eu normalmente faço 3, 4 mais ou menos. O desenho em si eu faço 5. E quando tem uma parte muito específica do desenho e necessita um pouco mais de força para dar um contorno mais, eu utilizo 8 mais ou menos, 8, 10. Mas esse desenho não precisa muito variar porque realmente é um desenho um pouco mais simples. Apesar que eu demorei 6 horas mais ou menos para fazer esse desenho, sinceramente. E quando eu fui fazendo a estrutura, fui fazendo alguns detalhes aleatórios, fui dando com um pouco mais de contorno. E basicamente comecei a fazer o fundo do personagem, do desenho. Essa parte da linha arte do fundo eu fiz em uma camada e a parte da linha arte do personagem eu fiz em outra camada. Eu fiz 2 camadas para fazer a linha arte, uma camada do personagem e uma camada do fundo da linha arte. E eu fiz isso porque fica bem mais fácil de modificar na hora de fazer isso. E a grossura do pincel do fundo eu utilizei um pouco mais grossa em relação nas nuvens. As nuvens eu utilizei uma grossura de 12, 13, 15 mais ou menos. Foi essa proporção que eu queria, por isso que eu fiz a linha arte toda completa. E eu decidi começar a pintar o desenho. Eu passei um tom base em todo o desenho, em uma camada separada,
Fiz uma camada de sobreposição para sobrepor a pele na parte de baixo. Comecei a fazer ali a pele do personagem. Apliquei um pouco de olívio para poder mudar um pouco mais no tom da pele. Comecei a fazer o cabelo, fiz o tom base. E fiz ali uma luzinha bem simples, não decidi fazer degradê, porque eu achei que era muito esquisito, muito diferente da proposta. Em outra camada, eu passei tudo de azul, todas as partes distantes e pequenas do desenho eu passei azul, com um tom base. Mas isso necessariamente você não precisa usar azul, já que eu vou colocar essa posição, meio que o tom base não importa muito. Eu simplesmente fiz em outra camada a sobreposição, pintei ali o casaco, mais ou menos a estrutura. Pintei 2 vezes esse casaco, já que foi um casaco meio complicado de fazer. E depois fiz o casaco na camada para fazer a sombra do casaco. Eu criei outra camada. E nessa camada que eu vou fazer a luz, eu tirei multiplicar e dei uma abaixada na opacidade para poder dar uma mesclada um pouco mais. A mesma coisa que eu utilizei em todas as outras partes do desenho, tanto no casaco, como na bota e no cinto. Eu fiz essa mesma técnica que eu não costumo fazer, mas eu gostei bastante porque facilita muito na hora de pintar. Simplesmente eu faço uma camada base, faço uma camada em cima, que eu passo o tom base, e na outra camada eu faço a luz mesmo, a luz e a sombra, camadas separadas logicamente. Mas é só colocar o mesmo tom que eu utilizei base e botar multiplicar, que já escurece normalmente e fica bem mais fácil. Não precisa fazer cada parte do desenho, cada tonalidade passar um tom diferente. Fica bem mais fácil, é meio complexo de explicar. Mas se quiser saber mais sobre essa questão de camadas, composição, eu aconselho você ver um vídeo bem recente, não pegou tanta vídeo assim, mas é fundamental para você estar começando agora no digital, que é como fazer essa questão de camadas, né? Vai estar aparecendo no card, pra vocês terem uma noção um pouco melhor. E basicamente isso, velho. E sobre o fundo, eu fiz em outra camada, cada parte do fundo eu fiz em uma camada separada. A grama eu fiz uma camada, o tom base. A luz, o céu eu fiz uma camada e as pedras do fundo também fiz em outra camada. Na camada da grama, fiz o tom base, fiz um degradê ali, o tom mais escuro está longe e o tom mais claro fica mais perto. Fiz ali uma um pouco modificada e em outra camada multiplicar eu fiz ali uma sombra para dar meio que a impressão que ele tá meio que parado nesse lugar, ou seja, a parte do chão tá meio que um degradê um pouco mais escuro, não tão grande assim. E eu achei que ficou legal essa grama, ficou bem melhor do que eu costumo fazer, mas daria para melhorar bastante, coisa que eu vou melhorar bastante na próxima versão que eu vou fazer. E as técnicas que eu adquiri nessa grama, provavelmente eu vou utilizar nos próximos desenhos que eu vou fazer. E basicamente eu comecei a fazer a nuvem do desenho. Fiz um degradê bem simplesão mesmo, um degradê. E fiz ali a nuvem muito simples mesmo. Eu passei um branco da linearte, onde vai ficar nuvem, e basicamente foi isso que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!